microfone, né? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos encontramos nessa tarde aqui nos estúdios da Rádio Renovo e pela graça e misericórdia do Senhor, Deus tem nos suprido de coisas boas, tem nos suprido da sua graça, da sua misericórdia, nos ajudando aí para ficarmos firmes na sua presença. E a palavra de Deus diz que Ele opera tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Quando nós colocamos um projeto no coração, muitas vezes pensamos que vem de nós mesmos, né? Da nossa inteligência ou das nossas perspectivas, e às vezes não sabemos que há um mover de Deus no nosso coração. Eu digo isso porque quando começamos a fazer as transmissões da Rádio Renovo, parecia ser um projeto individual, um sonho da própria pessoa. Mas, como eu falei que Deus opera tanto querer como efetuar, Ele tem movido os corações, e foi da seguinte forma com o nosso querido pastor Acácio Venâncio. E o que é interessante, que não somente com o pastor Acácio Venâncio, mas também com outros servos. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nessa tarde, estamos aqui com uma equipe maravilhosa do programa Shekinah, o pastor Mauro, da igreja Elim, Amém, glória a Deus. Elim Planalto, e o irmão Hugo, também companheiro aí do nosso querido pastor Mauro. E eles são integrantes do programa Shekinah, que é exibido na Rádio Fonte Vida. Rádio Fonte Vida, às terças-feiras, das 16 às 18 da noite, um programa abençoado da Shekinah, onde eles trazem assim assuntos maravilhosos para debater, principalmente coisas que têm a ver com os dias atuais. A Bíblia, ela é um livro tão atual que o autor dela se faz presente nas nossas vidas até hoje. Verdade, verdade. Há tantos anos, mais de 2.000 anos, 3.000 anos, quando fizeram os primeiros escritos, Moisés e assim por diante, e de repente ela chega à nossa vida, nos transmitindo a mesma essência que foi transmitida naquele tempo longínquo, né? E ela é atual. E aí estão os meus queridos irmãos conosco aí essa noite nessa tarde, na Rádio Renovo. A Rádio Renovo, ela é um departamento da Igreja Bíblica Santíssima Trindade. A nossa igreja, ela encontra-se aqui na rua Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, no número 1472, no Jardim Iporã. E hoje nós temos um motivo muito, muito bom para estarmos juntos, porque estou conhecendo aqui os meus queridos irmãos. Em uma outra oportunidade eu os conheci através do nosso querido pastor Maurício, né, que fez esse intercâmbio aí. Ele trouxe os queridos irmãos aí para fazer uma live abençoada aí, onde tocou aí um grupo de louvor, músicas, olha, de primeira qualidade, músicas maravilhosas, e foi feita então essa live aí, muito abençoada. E aí, como eles fizeram, né, essa apresentação, e muita gente gostou, eles marcaram assim de fazer um programa separadamente aí, vinculando, né, as duas rádios, a Rádio Renovo, né, e o programa Shekinah. É claro que os nossos irmãos, através do improviso, não, vamos fazer, e a gente conseguiu aqui fazer algumas conexões aqui, e assim, vai sair uma coisa boa aí para você que está ouvindo aí na sua casa, ouvindo aí pelo seu smartphone, tablet, se você está na sua casa, ou se você está no trânsito.
é muito bem recebido esta tarde em nome do Senhor Jesus. Então eu quero cumprimentar os meus queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Mauro. Amém, a paz do Senhor, pastor, presbítero Rogério, já falando de pastor, já estou profetizando. A paz do Senhor, presbítero Rogério, para nós é uma honra estarmos aqui, amém, nessa tarde na Rádio Renovo, amém, benção pura, que nem nós falamos, está apenas começando, mas já vemos no horizonte aí uma grande bênção de Deus, um grande projeto de Deus que vai além, amém, em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado mesmo pelo convite, estarmos aqui nessa tarde. Maravilhoso, maravilhoso. E também para o meu querido pastor Hugo. Glória a Deus, glória a Deus. Primeiramente agradecer pelo convite, né, pastor Mauro, também de estar aqui nessa Rádio Lenovo, uma rádio aí que tem tudo para dar certo, né, e nós estamos aqui para agregar mais uma vez aí com o nosso irmão, porque hoje Deus vai falar com vocês, nós vamos falar de um tema muito atual, né, nós no programa Shekinah, eu, juntamente com o pastor José Mauro, nós temos no nosso programa, que a gente já apresenta dia de terça-feira, como já falou, um tema, nós debatemos sempre um tema e hoje não vai ser diferente aqui na Rádio Renovo. E os nossos amigos que já estão ouvindo nós pelo Facebook, já quiser mandar umas perguntas para nós, né, pastor Mauro? Nós vamos aqui, vamos poder responder pergunta. Vamos aqui fazer um bate-bola aqui, um bate para lá, outro vou ir aqui, e vamos falar sobre a palavra de Deus, que é o mais importante, pastor Mauro. Amém, glória a Deus. E também, até acabei esquecendo, eu estou tão emocionado. Eu sou pastor lá também da Igreja Elim Planalto. Eu queria até mandar um abraço para todos os irmãos lá da família Elim Planalto também. E queremos que você participe nessa tarde aqui também. Mande suas perguntas no debate que nós vamos estar aí realizando nessa tarde maravilhosa. Ô pastor Mauro, antes dele começar, eu também acabei esquecendo também, o meu nome é Hugo e eu faço parte do ministério MCD Church, ali no Jardim São Luís, com o pastor Luiz, amém? Para os irmãos saberem, de onde que é esses irmãos? A minha igreja fica lá no Jardim São Luís, né? Ali pro lado de Santo Amaro, com o pastor Luiz, amém? Amém, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, hoje vai ser um programa especial, onde estamos aí unindo aí as nossas forças, né? E Deus ele tem nos ajudado a chegar a esse momento. Então, o assunto que nos traz essa tarde é para debatermos, né, um assunto muito importante, né, como o nosso querido irmão Hugo falou, e o pastor Mauro ele trouxe aí esse debate para podermos discutirmos para a edificação dos irmãos, para que nós possamos, né, à luz das Escrituras, dizer quais são os prós e os contra de uma realidade que já está sendo frequente na nossa vida. O debate é sobre a igreja virtual. Pode isso, pastor Mauro, ter uma igreja virtual nos dias de hoje? Porque, pelo que eu sempre soube, toda igreja é física, orgânica. Né? Nós precisamos estar juntos, todo mundo, em comunhão, louvor, pregação, apresentações dos grupos, e de repente chegamos num período dificílimo para a humanidade, onde as pessoas estão forçadas a viverem reclusas em suas casas, e de repente a gente vê que essa igreja física está perdendo espaço para uma nova modalidade que está surgindo. Então eu gostaria, pastor Mauro, que o senhor trouxesse aí alguma reflexão inicial a respeito da igreja moderna, a igreja virtual. Amém, irmão presbítero Rogério. Então, a Bíblia, né, ela nos dá um conselho, né? Assim, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregarmos-nos como é o costume de alguns. Quer dizer que nós entendemos pela palavra de Deus que o Senhor quer que nós vivamos em comunhão. O que é comunhão? Uma comum união. Né? O Senhor, ele zela, né, por estarmos todos juntos. Tanto é que nós vemos lá na igreja primitiva, né, o que acontecia entre os irmãos. Eles viviam em comum, né? Viviam todos juntos ali, num só pensamento, num só amor, num só espírito, mas eram todos juntos. Hoje nós vemos aí uma situação que é complicada, né? Nós vemos aí essa situação da pandemia, nós vemos aí esse vírus, né? E fomos, vamos dizer assim, nós somos obrigados
a partir para esse sistema de trabalho hoje. Só que o que nós devemos entender assim, nós não devemos nos acostumar com essa situação, né? Até dar a entender que a primeiro momento nós temos que viver mesmo, infelizmente somos obrigados agora a fazer lives, né? Nós somos obrigados a fazer isso. É uma estratégia onde nós devemos trabalhar para levar a palavra de Deus. Só que o que nós devemos entender, né, ao meu ver, que nós não devemos nos acostumar. Isso não pode ser um costume agora da igreja, isso vira a rotina da igreja. Amém? Eu entendo isso, né, Mogo? Verdade, pastor Mauro. Eu também, na mesma linhagem que você está, eu também estou. Eu e o pastor Mauro, a gente tem uma conexão muito forte, né? E nós, na maioria das vezes, concordamos quase tudo um com o outro, né? Lógico que nós temos nossas divergências, trabalhamos juntos, mas temos nossa divergência. Mas assim, nós temos que entender a atualidade, o que nós estamos vivendo hoje. Por que surgiu a igreja virtual, né, pastor Mauro? Qual que será o benefício para ela e qual será também o males que ela pode causar? Né, que nem o pastor Mauro falou. A unidade na igreja é muito importante. Os irmãos não podem deixar de fazer é de congregar na sua igreja, na sua denominação. Por quê? Porque a unidade, né, pastor Mauro, a unidade é composta com várias pessoas formando um só corpo. Verdade. Né? E muitas vezes, o que aconteceu devido à pandemia, devido o governo pedir para a gente ficar em casa, que a gente não pode sair, então a gente optamos por fazer as igrejas virtuais, né? Mas nós temos que saber que o melhor lugar para se congregar ainda é na igreja. Perfeito, irmãos. A gente pode ver que é um pouco complicado esse assunto. Por quê? Porque nós vemos que no começo da pandemia, né, foi um desastre. Né? Verdade. Foi um desastre porque no momento em que o governo poderia já ter barrado certas atitudes das pessoas, né, muito pelo contrário, né? Alguns turistas, né, vindo da Itália chegaram e outros estrangeiros também em viagem, e nisso já trouxeram o vírus para o país. Da mesma sorte, muitos brasileiros foram para os outros países e ali infectaram-se, né, com esse vírus. E o que eu vejo, que já foi divulgado para o governo, para o Instituto lá da Saúde, enfim. Tá. Mas por causa de negligência, eles falaram, não, isso nós vamos resolver, isso é coisa, né, só está acontecendo lá na Ásia, só na China. E podemos aqui continuar nossa vida normal. O governador mesmo até falou que poderia ter o carnaval em São Paulo, fez todo aquele incentivo, enfim. Toda essa situação trouxe esse resultado que nós vivemos hoje em dia. Números elevados, né, pessoas infectadas, hospitais de campanha superlotados, aí a flexibilização que para alguns municípios não é ainda, tiveram que retroceder, enfim, a situação é um pouco desastrosa. Só que a gente vê também que muitas pessoas, né, que poderiam estar congregando por causa da situação da pandemia, como o irmão Hugo falou, fica naquela defensiva, né? Pô, se eu for para a igreja e ali for infectado, aí a gente pensa da seguinte maneira: será que é só na igreja que a pessoa tem esse risco? Porque eu sou da área do grupo de risco, eu não posso ir. Não tirando a razão dessa pessoa, porque só a pessoa que sabe de si, entendeu? E por essa situação, é claro que é recomendável que a pessoa não vá. Só que assim, meus irmãos, a gente vê que muitas pessoas que têm condições de ir para a igreja, ela usa desse argumento para não ir. E entendemos que a comodidade é o que está gerando maior número de pessoas que preferem assistir os seus cultos dentro de casa, né? É verdade, irmão. É o que nós estamos falando aqui, né?
às vezes as pessoas falam só da igreja, mas e quando a gente sai para ir trabalhar, né? O ônibus lotado que a gente pega, né? O metrô lotado, né? Tá certo que nós tomamos as nossas devidas precauções, que são a máscara, né? O álcool gel, mas aí quando fala-se na igreja que vai ficar 1h30, 2 horas, as pessoas já criam-se uma barreira. E hoje, uma coisa que eu estava lendo esses dias, né, que nós estamos presentes na igreja, né, também é uma reverência a Deus. Agora imagine você dentro da sua casa, né? Que reverência que nós podemos ter, né? Ali nós temos a nossa comodidade dentro de casa. Será assim? Eu sou crente em dizer, irmão, até que a pessoa não vai ficar as 2 horas lá assistindo o culto, né? Porque ela está na comodidade da sua casa. Ela vai querer levantar para tomar uma água, ela vai querer, sei lá, se alguém bater na porta, ele vai querer já atender a porta, né? Na igreja não tem isso, né? Na igreja a pessoa vai ter que ficar ali conectado com a palavra. Agora, será que dentro da sua casa ela vai conseguir ter isso? Será que ela vai conseguir se conectar, né, com o louvor, com a mensagem que está sendo ministrada ali? Às vezes as pessoas elas criticam a igreja, né? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas a igreja não é as 4 paredes. Não é as 4 paredes, tudo bem. A igreja somos nós. Eu até entendo que assim, algumas coisas virtuais, né, podem nos servir de estudo. Tem pessoas que são idosas, elas não conseguem muitas vezes ir para a igreja. Para essas, sim, precisa-se sim estar dentro de casa, talvez assistindo um culto. Aqueles que estão doentes, mas existem pessoas que estão em sua plena saúde, né? Essas têm que estar lá na igreja, elas precisam estar na igreja. E dentro de casa não é a mesma coisa, não adianta que a gente a gente vai sair, uma hora o pensamento vai para outro canto, alguma preocupação, ou o telefone toca, você vai querer atender, você não vai ficar conectado às 2 horas ali no culto. Eu achei interessante, antes do irmão trazer uma colocação, eu achei interessante, assim, né, através da enquete que o pastor Mauro mandou, né, para darmos uma olhada assim previamente, e realmente a pessoa, ela está em casa e ali a comodidade é notória. Notória. Né? Está na sua poltrona, agradavelmente. De chinelo, né? De short às vezes. Então, é muito interessante porque o que conhecemos lá a respeito de Eclesiastes capítulo 5? Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. O guardar o pé quer dizer o quê? A reverência, o respeito, né? Entrar até, não só o respeito, mas também em se trajar de uma maneira, né, onde adequada. Lembra os sacerdotes? Eles tinham uma roupa especial para entrar no templo do Senhor, né? Uhum. As pessoas, quando iam para adorar a Deus, elas iam com suas melhores roupas, né? E imagine dentro da sua casa, sei lá, a pessoa está pra que eu vou me arrumar aqui, né? Eu posso ficar com a camisa regata, eu posso ficar com um short, ninguém tá vendo, eu tô assistindo o culto, é a mesma coisa. É de se pensar, né, irmão? Ô Mauro, deixa eu dar um tópico aqui também sobre esse assunto, né? É importante dizer também para as pessoas que não é pecado você estar na sua casa, não, de short, É verdade. Né, não é pecado, a gente não está falando disso, né, pastor Mauro? Mas a gente está falando o quê? Se você vai numa congregação, numa igreja, eu creio que as pessoas têm um maior respeito. Eles não vão vestido desse jeito. É verdade. E quando está acontecendo o culto na sua casa, o culto online, que é feito lá via internet, então é isso que o pastor Mauro está falando. Lá você está à vontade, né, pastor Mauro? Às vezes você pode estar até lá, você pode estar até sem roupa, você está na sua casa. Verdade. Então, o que a gente está querendo falar não é a respeito das roupas, que as pessoas podem entender assim, que mas esses irmãos estão falando que a gente não pode ficar de bermuda. Pode ficar de bermuda sim. Pode, isso, normal. nós podemos ficar de bermuda. Mas você imagina só, pastor Mauro, um culto de ceia, o irmão está lá na casa de chinelo, de bermuda, de camiseta regata, sem reverência nenhuma. Então, por isso que é o importante. E até comendo um tira-gosto do lado assistindo. Comendo um tira-gosto, verdade, que tá lá na sua televisão zona, coloca lá nos 45 polegadas, coloca lá, joga o celular, a imagem lá pra tela, fica lá assistindo na sua casa como. Mas por isso que nós sempre colocamos aqui, né, pastor Mauro, que o bom é você estar na sua congregação. É muito interessante isso aí, porque nós, quando chegamos na igreja, isso é automático. Pelo menos maioria
das pessoas que frequentam a igreja, quando elas entram, as portas elas já têm aquela reverência. Verdade. Eu não sei se é uma questão de estereótipo, porque pode ser para se mostrar para os irmãos que estão em comunhão, porque acontece isso, né? Verdade. Mas isso é um outro assunto. Isso já é farisaísmo, né? Verdade, verdade. Mas na verdade, todos nós, quando chegamos na igreja, justamente pelo clima de comunhão, nós procuramos ter reverência na casa do Senhor. Agora em casa, né, de repente o camarada está lá de chinelão, como estamos falando aí, não criticando ninguém que age verdade. dessa forma. Não. Mas a pessoa sentada na sua poltrona, aí tá lá, tá vendo lá um culto, glória a Deus, olha que palavra abençoada, ô mulher, traz aquele frango lá também, tal, né? E eu não vou dizer bebida, né? Mas é verdade. Uma Coca-Cola e ali, ó, glória a Deus, ó, você viu aqui. Então se torna uma coisa realmente cômoda, né? Verdade. Com certeza. E é o que eu estava falando aqui, né? Um exemplo lá na igreja, o que a gente faz? A gente manda um anúncio lá para todos aqueles que forem de risco, né? Aqueles que forem de uma idade avançada. Né? Este sim, né? Não é bom se arriscar mesmo ir para a igreja. Verdade. Primeiramente tem que obedecer às autoridades, né, pastor Moro? Porque as autoridades dizem que não pode ir, também não pode querer desobedecer o que as autoridades estão falando. Ah, eu vou porque eu quero ir lá. Não pode ser assim também. É até uma forma de tentar a Deus. Né? Verdade, tem que ter ordem e decência, né? E as igrejas, elas estarem condicionadas a receber o povo também, né? Que, né, estamos falando aqui, álcool gel, todo o procedimento ali, né? Aferidor de temperatura, tudo aquilo. Mas, e aquelas pessoas que têm condições de ir, né? A gente está falando daqueles que têm condições de ir e não vão. A grande pergunta é essa. Aqueles que podem estar na igreja. Quer dizer, é que nós estamos falando aqui. Algumas, né, elas começam a dizer, eu não vou porque é perigoso, né? Mas e aí, no seu trabalho no dia a dia, né? E dentro do ônibus. E aí a pessoa acaba se acomodando. Esse é o perigo, né? O perigo é esse. A pessoa fala, mesmo, em vez de eu ir lá, eu posso ficar aqui mesmo, dentro de casa. Tem até uma passagem, irmãos, eu não lembro, mais ou menos, mas se não me engano é no livro de Êxodo, né? No livro de Êxodo, lá o Moisés vai lá e vai falar com o faraó, olha, libera o povo para ir adorar a Deus no deserto, né? Libera o povo para adorar a Deus no deserto. Um momento o faraó diz assim, né? Para que eles precisam adorar lá, vocês não podem adorar aqui mesmo? Né? Ele não pode adorar aqui, mas Deus não queria que eles adorassem ali, queria que eles saíssem um tempo e fossem adorar, depois eles iam voltar, né? Naquela época onde Deus estava mandando as pragas, né? Depois mais para frente houve a libertação, mas o faraó debatia com Moisés, ele vai falar, não precisa eles irem lá, eles podem adorar aqui mesmo, e é a mesma coisa que está acontecendo hoje, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, é a mesma coisa eu estar dentro de casa orando do que estar na igreja, não, mas na igreja, né, irmãos, nós temos que entender, né, que ali é a casa de Deus. As pessoas têm que ter uma certa reverência. Ele foi construído para adoração a Deus. E dentro de casa, não se for analisar, não é a mesma coisa. Então, o que nós estamos dizendo aqui é de pessoas que podem estar na igreja, mas preferem permanecer em casa. Sabe, pastor, antes mesmo da situação de pandemia, nós já estávamos vivendo por um problema, um fenômeno. Isso mesmo. Fenômeno que tem por nome os desigrejados. Isso mesmo. Verdade. E isso não tem nada a ver com a pandemia. Não. A pandemia era apenas mais uma desculpa para tais pessoas, né? Porque já não tinham aquele prazer de estar juntamente com os irmãos em comunhão. Então essa pessoa, ela achou isso aí um artifício para não ir para a igreja. Continuar defendendo a sua fé. Usando de desculpa, né? Usando de desculpa. Às vezes a pessoa não está querendo ir na igreja por algum motivo e usa de desculpa a pandemia. Não vou porque é perigoso, né? Então usa de desculpa. Isso não é certo. São pessoas que até creem em Deus, né, irmão? Os desigrejados que são pessoas que elas têm a fé em Deus, mas elas não querem congregar numa igreja. Elas preferem estar dentro das suas casas, né? E aí isso daí já virou também já um reforço para esses que estão dentro de casa. Mas aí que está, como nós estamos aí explanando isso, esse número de pessoas, ou os desigrejados, é um número muito grande. Mas isso a gente pode entender que é uma heresia. É uma heresia porque é o seguinte, Provérbios, no capítulo 18, versículo 1, fala assim, busca seu próprio desejo
aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quer dizer, a pessoa que quer andar sozinha, tem camarada que fala assim, eu não preciso ir para a igreja. Não, igreja, você vai na igreja, aí só pastor que pede dinheiro, sabe? Começa a arrumar um monte de desculpa, né? De fogo, que faz revelação que não existe. Arrumam sempre um defeito para a igreja. E falam, não, eu não preciso ir para a igreja. Eu posso servir a Deus na minha casa, sozinho, né? E aí tem essa opção da igreja virtual, onde ele pode assistir um culto, né? Um pregador. Só que é o seguinte, pastor, vamos entender uma coisa. A internet, ela é uma rede democrática. Isso mesmo. Da mesma maneira que estamos aqui esboçando um assunto, muitos e muitos também estão fazendo a mesma coisa. E o problema é saber qual é a fonte que eles estão utilizando. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Qual é a fonte para trazerem esse estudo? A gente está procurando fazer pautado na palavra de Deus. Verdade, sempre na palavra de Deus. Somente as escrituras, né? Não pode sair fora das escrituras. Tem que ser tudo baseado ali. Porque senão vira opiniões próprias nossas. Então não pode ser desse jeito. Tem que ser sempre na palavra, né, pastor Mauro? A gente sempre fala lá na rádio, sempre na palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos abrangendo coisas espirituais. Então tem que ser na palavra de Deus. Exatamente. E aí a gente vê que, primeiramente, a pandemia tem deixado alguns, ou grande maioria das pessoas, reclusas em suas casas. E anterior a isso, podemos ver que as pessoas elas têm negado ir às igrejas por causa dos escândalos. Infelizmente. Infelizmente acontece mesmo, né, irmão? Mas é aquele negócio, né? Eu sei que isso, às vezes é difícil colocar isso na cabeça do cristão, né? Que nós devemos ir para a igreja não para olhar essas coisas, mas para olhar Jesus. Mas devido, né, a alguns escândalos, algumas coisas que têm acontecido aí, muitos têm desanimado da fé, e é o que nós estamos falando. Aí se criou-se os desigrejados, né? Eles querem ficar dentro de casa, preferem ficar dentro de casa, né? Mas a palavra de Deus nos diz que o céu é conquistado o quê? A força, né? A gente tem que aguentar essas coisas, né? Nós precisamos aguentar essas situações. Nem todo mundo é perfeito, né? Não é porque eu estou na igreja que eu sou melhor, que eu sou super crente. Todos nós temos defeitos. Da mesma maneira que vai ter pessoas erradas lá fora, tem dentro da igreja também. Só que nós devemos entrar na igreja para quê? Para a adoração do nosso Deus. Glória a Deus. Né? Verdade. Olha, a ouvinte, a Débora. Benção. Benção pura, hein? Ela está mandando aí aqui, ó. Também concordo que as pessoas não podem perder o costume de se ajuntar nas igrejas, mas com todos os cuidados, principalmente crianças e idosos. Aí, eu tenho uma pergunta. Vocês acham que uma pessoa que só acompanhando as lives pode esfriar na fé? A pessoa que ficar só acompanhando live, você acha que isso edifica a fé dela? Ou mesmo com o número de informações que a pessoa recebe, ela tem essa possibilidade de esfriar na fé? É aquilo que eu estava falando, né, irmão? A live, ela não pode substituir, né? Ela não pode ser um costume, né? Aquilo ali é que nós devemos entender que aquele é um momento que a gente está passando, uma estratégia que nós estamos passando. Depois disso também, quando as igrejas voltarem ao normal, que já estão voltando, não há problema nenhum a gente criar lives, a gente pode continuar enviando lives, mas o correto mesmo, né, a gente precisa dessa comunhão com os irmãos, né? A gente precisa se ajuntar com os irmãos. A igreja, a igreja virtual, ela não pode substituir, né, o complemento da adoração real e pessoal, da gente estar lá, né, presente na igreja, da gente estar recebendo de Deus lá na igreja, né? Eu acredito assim, irmão, esfriar na fé talvez não esfrie, mas que é necessário aquela presença, nós estamos juntos na igreja, isso é necessário. É necessário também, muitas das vezes, porque quando a gente fala de esfriar na fé, né, pastor Mauro, é muito complicado a gente falar em esfriar na fé, porque a gente não sabe o que aquela pessoa vai ouvir na internet. Então a gente não sabe qual o tipo de mensagem que ela vai estar ouvindo na internet. Quando você está congregando numa igreja, quando você está congregando na sua igreja, que você tem o pastor,
que traz a mensagem, que te conhece, que te né, conhece, que sabe ali do que você está passando. Então é diferente. Lá na internet eu posso trazer só mensagem bonita para aquelas pessoas que estão ali querendo ouvir. Então hoje eu quero só mensagem de autoajuda. Então, como é que você esfria na fé? Você vai esfriar na fé se você parar de ler a sua Bíblia, se você parar de ter comunhão com Deus, de jejuar, de orar. Isso você vai esfriar. Não do fato de você estar assistindo uma live ou indo na igreja. A igreja é importante por causa da comunhão. Porque quantas pessoas não esfriam também estando na igreja? É verdade. Então a igreja era importante para a comunhão. Por exemplo, você que vai ficar assistindo só live não vai para a igreja mais. E não lê a palavra. E não lê a palavra. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que traz a mensagem, que você gosta daquela pessoa. Você se deu bem com aquela pessoa. Será que quando você estiver doente, essa pessoa vai ir na sua casa orar com você? Será que essa pessoa vai te dar um conselho? Ou ela vai falar só o que você quer ouvir? Então isso é importante. É o que nós sempre temos falado lá na igreja também, né? Sempre uma oração que eu faço a Deus, muitas vezes quando nós vamos ministrar a palavra, dizendo-se assim: Pai, que eu não venha falar o que eles querem ouvir, mas o que o Senhor precisa falar para eles. E muitas vezes a internet, o que acontece? O problema da internet, ela é como se fosse, eu vou colocar aqui até uma palavra meio assim, talvez pesada. É como se fosse vamos colocar aí um restaurante. A pessoa vai lá e ela coloca o que ela quer comer, né? Ela chega lá, vamos supor, ela começa a ler a palavra, ela começa a assistir uma ministração. Aí ela começa a olhar assim: essa ministração não tá legal. Aí ela vai lá e tira, já joga para outra, né? Não, isso aí também não tá legal, né? Já começa a ir jogando para outro. Aí ela quer algo que encha o seu ego, algo que ela quer ouvir na hora. Mas na igreja, o que eu entendo? Deus vai usar o servo de Deus lá em cima no que ele precisa falar para a igreja reunida, né? Querendo ou não, a pessoa vai ter que ouvir. Ali não vai ter um botão para ela mudar de canal ou mudar de pregador. Ela vai ter que ouvir. Então o que nós devemos entender é que isso não pode substituir a nossa fé, né, irmão? Eu entendo assim. Verdade. Pastor, eu ia falar exatamente essas coisas aí, só que assim, ó, você que está aí da sua casa aí, ó, isso aqui não é um script não, viu? Apenas um roteiro, né? Pra gente saber aí o assunto em pauta. Mas o que ele falou é exatamente o que eu ia falar. Por quê? A pessoa em casa, ela acredita, né? E tem o domínio, né, nas mãos, que seria o seu controle. Isso. Quem domina é ela. Exatamente. Um pregador adequado às suas necessidades. E já vemos até crescendo o número dos coaches, né? Os pregadores que treinam, né? As outras. A autoajuda, essas coisas. Então, a pessoa na sua casa, ela tem a opção de querer ouvir apenas palavras palatáveis. Verdade. Isso aí que você falou é muito interessante. É muito interessante. Por quê? Por exemplo, quando você vai na igreja, isso eu tenho por mim. Você tem que ir na igreja, a pessoa que vai trazer a mensagem tem que confrontar o seu pecado. Com certeza. O pastor que está trazendo a mensagem, ele tem que confrontar o seu pecado diante da palavra de Deus. Então, quer dizer, se você está passando por algo e a pessoa não tem uma pessoa ali para te confrontar o que você faz de errado, porque nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Nós somos muito pecadores. Então, se você for na internet, eu costumo ouvir pregações na internet. Mas a pregação que me edifica é a do meu pastor, que eu tenho na minha igreja. Com certeza. Entendeu? Porque eu vou na internet e eu busco o que eu quero. Hoje eu quero ouvir uma pregação sobre o amor. Pô, legal. Mas e o meu pecado? Está sendo confrontado falando sobre isso? Né? Então não é você que tem que procurar a mensagem que tem que procurar você. E lembrando também, né, irmão, que nós assim, não estamos proibindo ninguém também de procurar, porque a tecnologia, assim, a internet, ela é boa assim, para estudos, né, para a gente ver algumas palestras, até ministrações. Só que a gente não pode fazer disso, né, a nossa igreja dentro de casa, né? Para que eu vou lá na igreja se eu escuto lá na internet? Não, é o que o irmão Hugo está falando. É o seu pastor que te conhece, né? É ele que vai atrás de você quando você estiver doente. E outra coisa, isso aí, é claro, o ponto benéfico disso é que a pessoa ela está se isentando de passar problemas com o Covid. Então, em casa está segura. E em contrapartida, tem esse desconforto. Porque, estando em casa,
a pessoa ela tem a opção de querer ouvir o que ela quer, Isso. acreditar no que quer e não é confrontada, como os irmãos estão falando. E nós podemos entender que quando, olha só, a maior pregação é aquela de confronto. Pedro, quando, depois da descida do Espírito Santo, quando aquelas 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, e todas aquelas pessoas que ficaram de fora até escarneciam, né? Cheio de moço. E Pedro começou a fazer aquele discurso maravilhoso. E o que eu acho interessante, que começou da seguinte forma: todos estavam unidos. Reunidos no mesmo lugar. Né? O Espírito Santo desceu de forma poderosa e todos profetizavam e falavam línguas e viam-se maravilhas. Os que estavam de fora, né, até tiravam barato. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a confrontar eles. Aqueles que estavam lá fora. Aqueles que estavam lá fora. Esse Jesus, o qual vós crucificaste, Deus o tornou Senhor e Cristo. De tal maneira foi o discurso dele que sabemos o resultado, né? 3.000 almas se renderam e perguntaram: o que faremos nós? Então, a pessoa em casa, ela tem a opção de falar: pô, não estou gostando. Não estou gostando disso. Não tô Começou a gostando confrontar? começou a confrontar. E pastor Mauro, nessa mesma linhagem, a gente já vê antes dos apóstolos, né, na verdade dos discípulos, né, que antes eles eram discípulos e viraram apóstolo. A gente vê a pregação de João Batista no deserto, confrontando o pecado, e aquelas pessoas vinham até ele e falavam: o que nós devemos fazer? Pode ler, está na palavra. Os soldados: o que nós faremos? Vocês não trazem falso testemunha contra os outros. O que nós fazemos? Isso, você tem 2 túnicas, dá um para o seu irmão. Porque confrontando o pecado, porque se nós não for confrontado no pecado, nós vivemos do jeito que a gente quer. E não é desse jeito, nós temos que ser confrontados, porque a palavra de Deus está aí para nos instruir. Com certeza. Esse papo está muito gostoso. Na verdade, irmãos, não é que a gente está enchendo linguiça aqui, não. O papo está muito bom. Estamos aguardando aí o nosso querido músico, aí, o cooperador Berg. Daqui a pouco ele está chegando aí para trazer uns louvores aí abençoados. Vai ser benção pura, hein? Benção pura. Eu gostei quando eu vejo a live de vocês lá, vocês conversando, interagindo lá. Aí o irmão Hugo, benção pura. Benção pura. E assim, nós vamos tocar aí um louvor. Eu quero apresentar aí um louvor do nosso querido pastor Osiel Sena, Adegrais. Então ele tem nos ajudado aí, trazendo um material precioso aí, umas ministrações, uns louvores. Então a gente vai tocar aí em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto nos organizamos para a segunda parte aí desse debate aí maravilhoso em nome do Senhor Jesus.
Não, mas não influi nada. Não influi nada. Vai ligar a linha.
Aí é benção pura, hein? Benção pura, hein? Que isso. Benção pura, benção pura. Mas ó, deixa antes da gente cantar um louvor aí com o nosso amado aí, a gente precisa mandar um abraço para todos aí que estão nos ouvindo aí pelas redes sociais, Pastor Mauro. Muita gente aí mandando mensagem, muita gente aí interagindo conosco aí, Pastor Mauro. Quem tá aí nas redes sociais? Aqui eu tô vendo o Reinaldo Rocha da Silva, né? Ele tá até falando, Hugo, boa tarde, o som. O som tá chiando um pouquinho, tá um pouco alto. Mas amém. Mas a mesa de som deu um probleminha aqui, mas a gente Mas já deu uma baixadinha aqui, tá quase 100%, Pastor Mauro. Nossa irmã Cleusa Campos também. É o feedback. Nossa, É a primeira Cleusa live, Campos. então a gente tá ainda adaptando as coisas aqui. Nossa irmã Cleusa Campos também. Nosso irmão Diego Santos Gabriel. Débora Paula. Amém. Aqui só isso, cara. Franciele Barbosa. É a nossa irmã, esposa do nosso querido irmão pastor Maurício. Isso, ela Francilene. Ela mandou uma mensagem aqui, ó. Os melhores. Que legal. Deus abençoe. Amém. Olha quem tá aqui também, o Marcelo Almeida, o pastor Mauro. O Marcelo Almeida está conosco aqui, ó. Colocou aqui, amiguinho. ó. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos da Rádio Renovo e programa Shekinah. Marcelo Almeida, manda um abraço pro Marcelo Almeida. Marcelo Almeida fazia parte do programa Shekinah conosco, né? Manda um abraço para ele lá. Almeida, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e fica conosco aí. Tenho certeza que a sua contribuição é muito importante aí. Tenho certeza que as suas orações estão sendo ouvidas, a sua opinião também será muito bem-vinda ali nesse debate e que o Senhor sempre se faça presente na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Também o Erickson Michelete, pastor Mauro. Erickson Michelete, Deus abençoe, amém. A sua presença em nome de Jesus, brigadão aí. O Berg Gondim falou, já tô chegando, mas ele já chegou, já está tá aqui aqui, conosco, vai louvar agora com a gente aqui, amém? Irmã Edisânia também, Edisânia Porcinos aqui, ó, lá do trabalho. Minha esposa, Lucilene também, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. E a Cleusa Campos também está por aqui. Cleusa Campos e Diego Gabriel, lá do nosso serviço, também tá nos assistindo. Depois a gente vai mandar mais um abraço aí para mais algumas pessoas. Mas vamos ouvir um louvor abençoado em nome de Jesus. Amém. Gálatas 6,6 fala assim, né, que aquele que é instruído reparta dos seus bens com aquele que o instrui. O nosso irmão Berg está precisando de um carro, viu, irmão? Um carro aí para se locomover mais rápido aí pra rádio. Verdade. Então, ó, já fica a dica aí, em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus proverá, Deus proverá. Vamos lá.
Glória a Deus. Benção, benção, benção. Muito pertinente para os dias atuais. E qual é esse assunto? Sobre a igreja virtual. É claro que já vimos alguns parâmetros, né, falando sobre a pandemia, falamos sobre o número de desigrejados que tem crescido ali proporcionalmente, né? E gostaríamos aí que o irmão também trouxesse aí algum entendimento sobre o assunto. A igreja virtual, ela tem sido benéfica ou de uma certa maneira tem atrapalhado a comunhão com a igreja, com os irmãos em Cristo? Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar junto com os amados. Para mim é honra estar no meio de vocês, assim, que eu tenho aprendido demais. Muito. O pastor Rogério sabe o amor que eu tenho pela vida dele, o quanto eu tenho aprendido com ele nessa caminhada. Relatando sobre o assunto, eu vejo os dois lados da moeda. Vejo o lado bom e o lado ruim. O lado bom para quem é crente e o lado daqueles crentes que se faz de mimimi, né? Que qualquer coisinha tem a oportunidade de poder estar na casa do Senhor e fica arrumando desculpas, né? E hoje a gente vê a dificuldade que a gente está tendo em meio a essa pandemia e tudo que aconteceu, as dificuldades que a gente tem para vir para a igreja por conta dessa situação, mas a gente tem a oportunidade de alcançar outras pessoas através da web, através das redes sociais, e a gente perde muito tempo também, às vezes, postando, dando joinha em coisas que não edificam em nada na vida da gente. Então, esse lado eu vejo pelo lado bom, da gente poder ter a liberdade e ter como a gente escutar, edificar nossas vidas através das redes sociais. Por outro lado, a gente sente falta dos cultos presenciais. Porque uma coisa é você, por mais que você esteja na sua casa, você esteja adorando a Deus, Deus ele deixou a igreja, né? Mas a minha opinião é assim, a gente bem sabe que vai chegar uma época que a gente não vai ter, infelizmente, porque a vinda de Jesus Cristo está muito próxima. Então, tem muita coisa aí, é um assunto bem polêmico. Parabéns pela escolha, viu? Porque a gente não pode bater o martelo e falar assim, não, é bom, não, é ruim. Não tem, a minha opinião, eu acho que é os dois lados. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, os irmãos, eles falaram nessa parte também, que existem pessoas que realmente são de grupo de risco, tem pessoas idosas que não tem como se locomover das suas casas para vir cultuar a Deus na igreja. Então, são casos específicos, né? Sim. Que a pessoa ela precisa estar na sua casa. Então, nada mais justo do que ela receber o culto. Muitas pessoas estão nos acompanhando pelo Facebook. E dentre elas, tem pessoas idosas, tem pessoas de risco. Então, quer dizer, se não fosse essa ferramenta também. Exatamente. Seria um pouco difícil. Eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. A minha mãe, ela é cadeirante, né? Agora ela está bem acamada, né? Ela tem um problema no coração, tem um problema de osteoporose, é de idade, está na zona de risco, né? Porém, todos os dias ela cultua. Todos os dias ela cultua. Ela dá aula de Bíblia para mim. Né? Então, é aquilo que eu falei. A gente tem a oportunidade, tem que saber usar a ferramenta da maneira correta. No caso, o que você fala
é a comodidade daquela pessoa que está em casa, que não tem como ir na igreja, né? Nós estamos falando daquelas pessoas que não tem como ir, como a sua mãe que tem esse problema de saúde, né? E ela já faz isso habitualmente, eu acho que até bem antes de acontecer essas lives, que agora é febre. Lógico, tinha antigamente, mas hoje em dia é febre, que a gente abre o nosso Facebook, abre o YouTube, tem várias lives. Então ali para sua mãe, você acha que aquilo ali para ela é uma benção, porque ela está recebendo ali a palavra que ela precisa, ou que ela quer ouvir. Então para ela, que ela não tem como chegar até a igreja, essas lives é uma benção para ela. Então. Antigamente era o radinho, né? O velho amigo radinho, né? Hoje a gente tem a possibilidade de ver pessoas lindas aí, ó, pregando da palavra de Deus, né? Antes a gente só ouvia. Porque o Roberto ele falou da comunhão pelo rádio. Nós nos lembramos dos nossos pais, assim, no caso não os meus, porque eles na época eram do mundão, mas a gente vê histórias de pessoas idosas que recebiam cura. Exatamente, através do rádio. É verdade. Né? A Deus é Amor, por exemplo. Verdade. A Deus é Amor, ela sempre foi contra a televisão. Né? A liturgia deles é isso aí. Mas no rádio eles eram uma potência, ainda são até hoje, né? E as pessoas davam testemunho que através de uma oração a pessoa era curada, é verdade. Era curada. Mas aí nós podemos até ver, né, irmão, que o foco ele não era só o rádio, eles se juntavam na igreja também, né? Nos domingos lotavam as igrejas, né? O rádio, ele era um complemento. Ele era um complemento. Eu entendo assim também, que as lives, né, a igreja virtual, ela deve ser um complemento, não um substituto, né, da igreja. Exato. E o problema de hoje em dia é tomarmos cuidado para que isso não se torne uma substituição da igreja, né? É aquilo que nós estávamos falando. Tem as pessoas de rico, né, o Hugo estava falando, o irmão estava falando, esse sim é benéfico à igreja virtual, mas e aqueles que podem, né, estar na igreja? Esse é o problema, né? Olha, se tornar um costume, né? É um grande perigo uma pessoa ela troca esses valores. É um grande perigo. Porque nós vemos assim, que, infelizmente, as postagens, ou até mesmo as lives mesmo, tem aquele grupo de pessoas que tem um público para isso. Qual é o público? Manda o seu... manda a sua mensagem para o WhatsApp com a palavra revelação. Isso. Eu vou revelar a sua vida. É complicado. Aí a pessoa manda lá, aí o camarada, meu servo, Deus está dizendo que ele te livrou de uma macumba essa semana, como se o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, fosse o nosso empregado, o nosso gênio, e que a única preocupação dele é livrar os seus servos da macumba, como se a macumba fosse um Deus combatendo contra Deus. A guerra. É impressionante. E infelizmente encontra público para isso. Encontra muito público para isso. E assim, né? A gente vê muito nessas que você acabou de citar aí. Parece uma empresa. Não parece uma igreja. Parece uma empresa que se você pegar você pegar a mesma focagem deles, eles estão focando tudo na mesma coisa, né? Essas pessoas que fazem essas lives, né? Isso, via competitividade, manda o seu número do WhatsApp que eu vou te mandar uma revelação. Então se torna uma coisa extraordinária nesse foco, pastor Mauro. Por exemplo, como que aquela pessoa tá ali, tudo bem, Deus ele fala através de várias formas. Ninguém tá falando que Deus não fala com aquela pessoa. Mas se você assistir ela meia hora, aquela live, eu já assisti várias, porque a gente tem que assistir, porque a gente tem que, pra gente tá dando essa opinião aqui agora, a gente tem que assistir, a gente não pode dar opinião sem a gente ver o que está acontecendo. Né? Vocês falaram da Deus é Amor, que através do rádio curava bastante gente, né? Mas eles se reuniam na igreja no domingo, eles se reuniam. E se você pegar essas pessoas, a maioria deles não tem igreja, são os desigrejados que nós falamos aqui no começo, né? Aqueles desigrejados que estão mandando mensagem para aquelas pessoas. Aí que está o perigo, porque você não sabe quem é aquela pessoa, você não conhece aquela pessoa. Então a pessoa está te profetizando está te falando uma profecia, só que você não sabe de onde está vindo aquela profecia, né? Outra, ele não tem o poder de falar isso para você
Porque quem fala isso é o nosso próprio Deus. Eu sempre falo, pastor Mauro, ele está de prova aqui, a única coisa que pode regar nossa fé, que pode nos instruir, é a palavra de Deus. Então, a partir do momento que saiu da palavra de Deus, já é falso, já é errado. Então, tudo é pela palavra de Deus. Olha, a Bíblia me diz isso, isso e isso. Então, isso vai acontecer com você também. Isso vai acontecer. Não ficar falando, eu tenho uma profecia para você, eu tenho isso para você. Isso é o perigo. Você imagina a mãe do nosso amado que está na casa dela, é uma mulher que está acamada, o rapaz liga para ela lá e fala para ela que ela vai sair levantando da cama lá. Você imagina o que pode acontecer com uma pessoa que não tem o conhecimento? Já aconteceu. Então o perigo é esse. Já aconteceu com ela. Para honra e glória do Senhor, eu tenho minha mãe como exemplo, uma mulher firmada na palavra de Deus, biblicamente, né? Então ela não se apega em tanto. Agora, quando é de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele testifica. E aí sim a pessoa recebe, né? Teve uma pessoa, não vou citar nome para também não ser antiético, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Quem sou eu? Mas teve uma pessoa uma vez que chegou lá e deu um banho de óleo nela. E forçando ela, levanta e anda. E ela com dor, ela conseguiu ficar em pé, né? Mas aí teve uma hora que aí a gente estava perto, a gente falou, tá bom, né? Se for da vontade do Pai, ela vai levantar e ela vai andar, né? Mas não adianta, nada é forçado, né? E assim também, né, irmão? É bom frisar também que o que acontece nessas igrejas virtuais acaba indo pelo interesse mais da pessoa em si. É o que nós estávamos falando aqui, aquela comodidade do lar, né? Ali o conforto da sua casa, né? Ali ele pode estar no sofá ali, mas ele está visando o interesse pessoal dele. E o sacrifício de ir para a igreja, né? Tem esse sacrifício, nós temos que ter esse sacrifício de ir para a igreja, né? E por que nós vamos para a igreja? No momento que a gente está desanimado, no momento que a gente está precisando de uma palavra. Antigamente, as pessoas iam para o templo para quê? Elas paravam tudo que elas estavam fazendo, né? A gente vê no livro de Salmos, né? Até Davi falava assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Verdade. Né? Porque tem que ter esse sacrifício, tem que largar tudo que você está fazendo para você ir na casa do Senhor, para você adorar a Deus lá dentro. Ali é um local onde foi feito só para adoração a Deus. Né? Eu sou o tipo de crente, mas que eu gosto de monte, né? Eu gosto de ir no monte, né? Eu adoro monte, estamos precisando. E o monte, o que eu entendo do monte, né? Não é que lá é um lugar místico, como as pessoas, muitos pensam. É que lá é um lugar onde você fica numa tranquilidade, né? Somente para fazer aqui, para adorar a Deus, né? Para adorar, para orar, para conversar com Deus. A igreja é a mesma coisa. É um local onde é específico só para aquilo. Até os pastores até falam, né? Muitas vezes, para tudo que você está fazendo agora. Se você tiver que tomar água, vai. Se você tiver que ir no banheiro, agora é a hora da palavra. E em casa, né? Será que a gente vai ter essa reverência, né? É que nem eu falei, ali em casa você pode até não tirar gosto do lado, comendo assim não pode estar entregando. Corre, ou vai tomar uma água, ou escuta um vizinho chamando do lado, né? O outro, não é a mesma coisa, é totalmente diferente. Então, é uma coisa que eu escrevi aqui, né, irmão? Que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quando o papel se inverte da gente escolher da nossa casa pelo nosso bem-estar, porque a comodidade do lar, o conforto do lar, às vezes nós estamos colocando a criatura no lugar do Criador. Né? E o Senhor Jesus Cristo, em síntese, todo o seu discurso foi para que nós renunciássemos às nossas vontades. Né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E a pessoa, tendo condições, como foi bem frisado aqui pelo pastor Mauro, a pessoa tendo condições de ir à casa do Senhor, não ir, né, porque é mais cômodo, tirando esse barato aí de pandemia. Vamos tirar a pandemia, porque antes já acontecia isso, né? Exatamente. Tirando isso aí, muitas pessoas já não iam para a igreja porque preferiam ver pela... o frio, é o calor. É verdade. Então, isso é um tipo de evangelho cômodo. Eu até gosto quando as pessoas falavam assim, né, antigamente. Eu sou o tipo do cristão antigo, né? As pessoas falam assim, agora chegou a época do cristão viver pela fé, né? Que era a época do frio, né? Que tinha que acordar, tinha que ir, né? Aí já pensou nessas épocas aí agora, então, quer dizer, podemos assistir dentro de casa, embaixo do nosso cobertor, né? Até debaixo da cama que
Eu acredito que de alguns anos para cá o evangelho ele vem perdendo um pouco da essência da adoração, né? Antigamente você chegava na igreja, antes de você, igual eu estou aqui com esse violão na mão, né? Antes de chegar ali, era aquele temor, você se ajoelhava perante a Deus ali, você orava meia hora ali de joelhos ali, você ficava falando com Deus, você falava, Senhor, o que o Senhor quer ouvir através desse instrumento? Você pedia para Deus, né? E hoje em dia a gente vê a essência da adoração se perdendo. A pessoa vem na igreja com aquela obrigação, não, hoje eu vou na igreja porque é domingo. Né? Exatamente. E também não fica só na parte da adoração, né? Nós vemos, pastor Mauro, eu costumo falar, eu faço curso de teologia reformada. Por isso que eu falo assim desse jeito, as pessoas até às vezes me acham meio quadrado, né? Mas nós vemos que tem muitos pastores que eles vão para a igreja e você vê que eles não estudaram a palavra de Deus, né? Porque tem muitas pessoas que são antigos na fé, são antigos, tem muitos anos que pregam a palavra de Deus, são homens de Deus, não estou falando que não somos de Deus, são homens de Deus que nós conhecemos, mas nós sabemos que ele não tirou ali um tempo para meditar na palavra, igual você falou. Exatamente. Deus, o que você quer ouvir? O que você tem para falar para mim? Não. A pessoa chega no dia do culto, fala, hoje eu vou trazer essa palavra. E chega no culto, a gente vê, como que já fui em vários lugares, vejo em vários lugares, que as pessoas não estudaram para falar sobre o assunto. Um exemplo é o que nós estamos fazendo aqui agora. Quando o pastor Mauro, quando a gente faz o nosso programa, ou quando a gente vem fazer uma live dessa, nós temos que saber que tema que nós vamos falar. Porque nós não podemos chegar aqui e falar qualquer coisa. Nós não podemos chegar aqui e falar qualquer coisa. Ah, você acha que é bom? Você acha que é ruim você fazer a live? Não, você tem que ter argumentos. Muitas vezes, as pessoas não usam de argumento. Não sei se já aconteceu no caso de você, pastor Mauro, de você estar numa administração, como nós falamos para a irmã, sobre o confronto, e você saber que aquela pessoa que está ali, ela está falando da própria carne dela. Você está vendo que ali não está vindo do espírito, está vindo da carne. E nós que conhecemos a palavra, nós entendemos que aquilo ali não está vindo de Deus. Então, por isso que nós sempre a gente fala, uma live é muito legal, muito bom, mas nós temos que tomar muito cuidado com quem fala para nós. Muito cuidado, porque isso pode tornar a nossa fé, né, um pouco mais abalada, não é isso, pastor Mauro, também? É verdade. Amém. E tá na igreja também, a gente tem que entender, né, que é a comunhão, né? Comunhão com os irmãos, né? O que Deus, o que ele falou assim? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Deus já promovia isso no meio do povo, né? Tá todos juntos, todos unidos, né? É aquele negócio que nós estamos falando, nós estamos vivendo, deixar bem frisar bem isso para as pessoas que estão nos assistindo, né, irmão? Que assim, a gente sabe que está num momento difícil, tem as pessoas de risco, que não devem mesmo ir para a igreja mesmo, tem que ficar em casa mesmo. Mas tem aqueles que podem ir, né? Com todos os seus, com todos aqueles cuidados, né? E que depois que isso passe, né? Vamos acreditar que um dia isso vai passar, isso não vire costume de ficar só fazendo-se dentro de casa. Tem que se haver a comunhão, a união entre os irmãos, é o relacionamento, né? Conversar, né? Tem até aquela passagem que fala lá, né? Se você está com problemas, né? Fale com o seu irmão, né? Converse com o seu irmão. Tem que ter esse relacionamento, essa amizade, essa proximidade, né, irmão? Agora, essa distância já o que eu entendo aí é tirar esse relacionamento aí que é complicado. Né? Exatamente. Uma coisa interessante. Nós temos que ter muita responsabilidade nas coisas que nós falamos. É uma das diretrizes, não somente da Rádio do Novo, como a Igreja Bíblica Santíssima Trindade, como o programa Chiquinho, Elim Planalto. Nós somos responsáveis pelas coisas que dizemos. Nós podemos trazer vida aos nossos ouvintes e também podemos levar os interesses. É verdade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, fala assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, a pessoa estando em casa, e ela vai lá, tem sempre a opção, como falamos no começo do programa, controlezinho ali, não gostei dessa pregação, não vai, não gosto, não edificou, vai lá, tal, até chegar naquele que fala assim, ei, Deus está entregando a chave para... Opa, essa é boa. Essa é boa. Aí fica só naquela, só se enchendo daquele consumismo, porque na verdade isso é consumismo, achar que Deus, ele é a inversão de valores, né? Achar que ele que tem que servir, o que esse Deus tem para mim, humanismo. E às vezes a pessoa vai se enchendo dessas palavras, ela vai ficar na perdição. E a nossa responsabilidade é de trazer palavra de Deus genuína e verdadeira. E qual é a palavra genuína? Aquela que traz conforto para a pessoa. Então, não é bom a pessoa ficar em casa tendo condição de ir para a igreja, porque é na igreja. Porque, e vamos entender uma coisa, Deus, ainda que nos fez ser humanos individuais, conhece cada um de nós, mas ele vai buscar na igreja. É verdade. Não é uma pessoa isolada, outra ali, outra sim a igreja. E as demais, muitas religiões, né, assim, elas pregam isolamento, né? Elas pregam que você tem que ir lá, sei lá, ficar isolado do mundo inteiro. Agora a igreja cristã não. A igreja cristã ela prega comunhão, unidade, né? Unidade, o que é a unidade? Todos formando um só, né? Não é individualismo, né? A igreja ela prega que nós temos que ser unidos uns com os outros. Jesus, quando foi orar na sua oração apostólica, ele disse, né, para Deus, Pai, que eles sejam um, como nós somos um em Ti. Exatamente. Né? Que não haja entre eles desavenças, desunião. Eu acredito que aquela oração como se fosse uma preocupação de Jesus no meio do seu povo, para que eles não se desunissem, mas que tivessem o mesmo pensamento, a mesma união, né? O mesmo parecer, o mesmo sentimento, né? A mesma comunhão entre todos ali. E o que a gente tem que fazer é viver em comunidade, né, irmão? Estimular o apoio um ao outro, amizade, né? O ser humano, ele é um ser relacionável, né? Ele tem que se relacionar. Você pode ver, a gente pode estar quieto dentro de um ônibus, né? Eu já vejo isso muito acontecer, né? Mas de repente sempre aparece alguém puxando uma conversa, daí você vai conversa. Isso aí já vem do ser humano, né? Exatamente. Que transa, né? Qualquer coisinha a gente tá ali, a gente tá conversando, puxando assunto. O que me deixa triste, assim, em meio a tudo isso, esquecendo pandemia, que o povo acaba se esfriando, porque tem pessoas que são movidas pela comunhão, né? Precisam da comunhão, tem pessoas que necessitam da comunhão, assim, sabe aquele negócio de você pegar na mão do irmão e falar, tá junto com alguém, vamos embora para cima, né? Tem pessoas que, eu não vou dizer infelizmente, né, mas tem pessoas que só vai se for assim, colada um no outro, vai no céu no pé do anjo, né? E, tem pessoas que são assim, né? Mas eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que estão tendo força para vir para a igreja. E fico triste por essas que às vezes têm até atividades dentro da igreja, são pessoas de Deus mesmo, assim, sabe? E em meio a tudo isso que está acontecendo, a gente fica triste porque não vê essas pessoas na igreja. A gente sente falta. No versículo 40, até 47, fala de uma atividade contínua entre eles, de comunhão, junto. Ele vai unindo a vida do outro. Tudo assim, tudo tem que ter a comunhão. Exatamente. E ali a palavra diz que eles partilham. A reunião, todo mundo junto ali. A igreja virtual, ela está
Verdade, verdade. Todos ali no mesmo pensamento, todos ali na mesma comunhão. Olha o que diz Tiago 5, Tiago 5,14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Agora eu te pergunto, aquelas pessoas que têm condições de estar na sua congregação, estou falando para aquelas pessoas que têm condições de estar na sua congregação, ministrando ou fazendo algo parecido, como que você consegue fazer isso se você estiver na sua casa? Você sabendo que você tem condições de estar na sua igreja e não vai. Se alguém estiver doente, como é que você vai fazer com a pessoa, aquela pessoa que está na live? Por exemplo, você vai me chamar eu aqui agora para orar para você aí, ou o pastor Mauro, ou os irmãos aqui? Não tem como. Então você tem que estar em comunhão. Porque se já desde a igreja primitiva, como você falou, os irmãos já vêm fazendo isso, o que nós devemos fazer? Seguir a doutrina dos apóstolos, acompanhar, imitar o que eles faziam, que é estar sempre junto, em oração, em unanimidade, todos eles, porque nós sabemos que tudo que aconteceu na igreja primitiva foi por causa da união dos irmãos. Veja que tem uma passagem que diz assim: e Deus ia aumentando os que ia salvo. Por quê? Porque via o que os irmãos estavam fazendo. Não era uma pessoa sozinha. Eles via a unidade daqueles irmãos, ele via como que aqueles irmãos conviviam, e eles achavam bonito, falavam: nossa, como que esses irmãos são, né, pastor Mauro? Então Deus ia acrescentando mais e mais aqueles que iam sendo salvos. Não, rapidamente eu estava falando aqui sobre o sacrifício, né? E também tem o compromisso também, né? E o compromisso, né, que nós temos de ir para a casa do Senhor, de ir para a igreja, né? Compromisso da missão, de fazer a missão, né, de ir e levar aos perdidos a palavra de Deus, né? Aí, estando em casa, eu entendo que já não é um compromisso, né? Eu vou deixar um versículo aqui também, está em Filipenses 3,14, né, que diz assim: ó, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que em meio a tudo isso daí a gente venha ter forças para prosseguir, porque não está fácil não, não está fácil não. Então, se a gente olhar para as dificuldades, olhar para as lutas, olhar para tudo, olhar para a pandemia, olhar para todos os problemas que a gente tem no nosso dia a dia, aí que a gente não vem para a igreja mesmo, né? Mas que a gente venha ficar firmado na palavra de Deus e realmente viver a palavra de Deus, para que venha nos ativar, é o nosso combustível para a gente poder prosseguir e ir para cima do problema e passar por cima dele, porque não está fácil. Amém, amém. Vamos ouvir aí um louvor do nosso querido irmão.
bênção, né, irmão? Glória a Deus. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta. O nosso querido irmão Berg trouxe aí esse louvor abençoadíssimo em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos indo então para a terceira parte desse debate maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, o qual estamos procurando contribuir para o reino de Deus, orientando, admoestando, trazendo uma colocação bíblica, né, a respeito de pessoas que se separam do rebanho, né? E a gente já sabe que essa conotação de se separar do rebanho é perigoso, né? Porque a pessoa está suscetível ao ataque de predadores. É verdade. Né? E nós estamos procurando, né, trazer essas colocações para que o nosso ouvinte não se deixe cair nessa tendência de se isolar para ter uma vida mais cômoda, onde as facilidades já estão aí no mundo. Verdade. Né? Que a Igreja de Cristo não seja assim, ela tem que andar em contrapartida às coisas, ao sistema do mundo. Né? Então eu penso assim, meus irmãos, antes do pastor Mauro trazer as suas considerações finais, eu penso assim, que a igreja primitiva, ela sofreu perseguição, acharam que poderiam destruir os nazarenos, que poderiam destruir aqueles que seguiam o caminho, né? E muitos perderam suas vidas, foram martirizados, foram lançados nas arenas, devorados por leões, foram decapitados, perseguidos. Irmãos, no ano 60, quando Nero, né, ele botou fogo em Roma, essa expressão que botou fogo em Roma, ele acusou os cristãos e ele fazia aquele grupo de 10 em 10 e ali mergulhava ali num tonel de azeite, fogo não dava cedo. E os cristãos, ao contrário do que o mundo pensava que tinha acabado com eles, não, eles se reuniam, mesmo que fossem pequenas células, e ali pegavam exemplares, né, das escrituras, uma folha, algo assim, já era suficiente para manter eles na mesma comunhão. E hoje em dia nós temos uma diversidade, Bíblia em áudio, pregação aqui, acolá, e uma diversidade, mas parece que a essência não está acompanhando essa diversidade, né, pastor? É verdade. E uma coisa interessante que o irmão estava falando aí, se eu não me engano, não sei se foi Constantino, se eu tiver errado, os irmãos me corrigem, que ele até disse, né, certa vez, quanto mais cristãos matavam, quanto mais sangue era derramado, parece que o sangue era como se fosse semente, né? Matava 1, vinha 10, né? Matava 20, vinha 40, né? Mas a essência do evangelho era pregado com amor, né? Eles se reuniam. E outra, mesmo tentando desunir os cristãos, mas eles se reuniam nas cavernas, né? Se reuniam em lugares secretos ali para estar ali adorando a Deus, né? Exatamente. Então, procuravam estar juntos, né? E é isso que nós procuramos também falar para os nossos irmãos, que não caiam nessa tendência. É bom assistir um programa evangélico, é bom um filme evangélico, é muito bom, edificante, mas a comunhão com o corpo de Cristo, ela tem que ser preservada. Pastor Mauro, nessa mesma linhagem, né, que ele falou, eu li um livro, acho que foi em 1992, estou velho, hein? Meu Deus do céu. 1992, 98, 92, 98, não me lembro que ano foi assim certo. Chamava Por Amor a Cristo, era o nome de um livro, aonde os russos, né, matou muito cristãos, né, e nessa galera, tinha uma galera que era cristão de verdade mesmo. E o que eles faziam? Eles escondiam em porão para orar, para meditar na palavra de Deus, porque não podia ter esses cultos que a gente tem hoje nas nossas congregações, não podia. Então o que eles faziam? Eles se juntavam e se escondiam para estar na presença do Senhor. E desses muitos soldados também, né, também era evangélico, era cristão, então
fazia isso também. E esse livro conta que uma certa feita, eles estavam todos no porão, um porão com bastante gente, crianças, senhores, idosos, e chega um grupo de soldados. E esse grupo de soldados chega até esse local e pergunta para o pessoal que está lá congregando. De vocês aqui, quem é seguidor de Cristo? Porque aquele que for seguidor de Cristo vai morrer. Quem não for pode sair, pode ir embora. Então diz que daquele pessoal que tinha ali, na faixa de umas 50 pessoas, 20 foram embora, ficou só 30. Aí os soldados falaram assim para eles: nós vamos ficar aqui com vocês, porque nós queríamos saber quem eram os cristãos de verdade que estavam aqui. Que nós também somos cristãos e nós vamos continuar com vocês. Então, hoje nós temos a facilidade de estar na nossa congregação. Hoje nós temos facilidade de ir em qualquer lugar. Eu posso ir lá na igreja do Pastor Mauro, posso vir aqui na igreja Santíssima Trindade, eu posso congregar em qualquer lugar que eu quiser. Então, as minhas considerações finais, já falando aqui para os nossos ouvintes, já quero dar um abraço aí para todo mundo que nos assistiu, todo mundo que ficou aí nos ouvindo, mandar um abraço também para todo mundo da Rádio Renovo, que, né, Pastor Mauro, nós estamos aqui para fazer essa rádio a ser conhecida, para bombar mesmo. Eu sei que não vai ser a primeira. Não é a primeira vez que a gente vai estar aqui, a gente vai estar mais vezes, né, Pastor Mauro? E eu creio que Deus vai abençoar vocês de tal forma que não vai ficar pequeno esse lugar aqui, Pastor Mauro. Então, em nome de Jesus, aí a minha consideração final é um conselho que eu dou para os irmãos: não deixe de ir na sua igreja. Amém? Amém. Já quero aproveitar também, irmão, as palavras do apóstolo Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Né, irmão? É bom igreja virtual, é bom as lives, são bons estudos bíblicos, palestras via internet, é bom, mas isso não deve substituir a essência de estar dentro de uma igreja, de estar em comunhão com os irmãos, de ouvir a palavra do seu pastor, de estar ali juntos. Amém, em nome de Jesus. Que foi isso que Jesus, ele se preocupou com o povo de Deus, Pai, que eles estejam firmes, unidos uns com os outros. E a igreja primitiva era assim, era junta, unida, né? Eles não desanimavam na fé, por mais que acontecia tudo, mas eles estavam sempre juntos. E eu quero aproveitar também, disse o nosso irmão, quero agradecer a todos aqui que participaram conosco nas redes sociais. Quero mandar um abraço ao pastor Acácio, amém, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Acácio, brigadão mesmo. Nossa, a gente não tem nem como agradecer, né? Até o nosso querido presbítero Rogério até falou que o que a gente precisar aqui pode ir lá, né? Até nos perdoa que nós mexemos nas coisas da igreja lá, né? Para fazer. Essa parte você podia deixar sem falar. Obrigadão, pastor Acácio. Muito obrigado pela receptividade. Toda vez que a gente chega aqui, né, a gente se sente em casa, em nome de Jesus. E como disse o nosso irmão Hugo, né, a gente vai estar aqui, o que puder ajudar, né? A gente não sabe tudo, né, irmão? Mas que a gente puder ajudar aí no crescimento da rádio, né, na divulgação, no trabalho que está sendo feito aí, pode contar com a gente em nome de Jesus, amém? E também agradecer ao nosso irmão presbítero Rogério, Deus abençoe por confiar na gente, estar aqui hoje. Desculpa a bagunça, né? Você viu que nós chegamos aqui, né, presbítero Rogério? Nós fizemos uma bagunça aqui. O pessoal não tá vendo, aqui os bastidores aqui, o tanto de fio que tem jogado por aqui. O pessoal não tá vendo isso aqui. Tá vendo essa mesa bonita aqui com o nosso bag aqui, no violão aqui, mas ó, eu creio que, pastor Mauro, é benção pura. Eu tinha esquecido, vai puxar minha orelha. Mandar um abraço pro pastor Acácio também, pastor Mauro, porque senão ele não vai deixar nem eu entrar na igreja dele quando eu vir aqui. Mandar um abraço pro pastor Maurício, eu tive o prazer de conhecê-lo na vez que a gente fez a live lá na Eli. Então agradecer a todos da igreja. E eu não vim na sua igreja naquele dia. O pastor Mauro sabe o que aconteceu. Eu tive um problema de saúde com a minha mãe, tava meio com dificuldade, né? Saúde, então não deu para mim vir. Mas eu creio que eu virei aqui outra vez, só pela receptividade que eu tive aqui hoje, só com o presbítero aqui. Eu imagino quando a igreja estiver completa aqui. Então eu creio que é a benção pura mesmo, pastor Mauro. Glória a Deus. Irmão Berg também, Deus abençoe, irmão Berg. Obrigadão. Tá intimado. Que essa bagunça boa permaneça. Eu também gostaria de agradecer aos irmãos pelo privilégio de estar com vocês. Eu queria mandar um recadinho. Hoje eu fiquei muito feliz. Ontem o Senhor ele me deu uma letra de uma música
E eu tive a oportunidade, né, de ser convidado a entrar numa ala de compositores do Brasil, né? Então eu gostaria de mandar um abraço pastor Anice Garcia, Raoni Presidente, lá do Rio de Janeiro, fez essa música junto comigo, Carlos Aires, Cláudio Caires, é difícil falar o nome dele, Cláudio Caires, Claudinho, Deus abençoe sua vida poderosamente, pastor Acácio também, não posso deixar de esquecer, senão, né? Presbítero Rogério, sem palavras, né? E a gente está junto aí para o crescimento da obra, e eu só tenho a agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele tem me dado de poder estar crescendo na graça junto com os irmãos. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente.